A equipe FEI Advanced estreou este ano na competição principal com uma bagagem de anos da classe regular e micro. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos apoiadores do projeto Aerodesign pela oportunidade. O objetivo é projetar uma aeronave cargueira, radiocontrolada, com sistema embarcado e que seja capaz de concluir todas as etapas da competição de forma segura e eficiente, visando atingir os 5 primeiros colocados. A equipe é composta por 5 integrantes, que se subdividem nas áreas apresentadas. Como esse é o primeiro ano de equipe, realizou-se um estudo comparativo do desempenho das outras equipes nos últimos 2 anos, a fim de traçar as metas do projeto. Constatou-se que as equipes conseguiram ter um MTOL elevado, apesar das restrições exigidas nos anos anteriores. Tendo em vista que a carga paga ainda é um fator relevante na pontuação, foram traçadas nossas metas de competição. Foram estudadas as 3 principais configurações utilizadas nas competições de aerodesign dos últimos anos: monoplano, asa voadora e biplano. Todos esses modelos já foram projetados e construídos pela equipe. Optou-se por escolher o monoplano de 2015, pois carregou uma maior carga e menor área de asa da história da equipe. Decidiu-se manter as características da aeronave daquele ano, sendo essas definidas baseando-se em Barros e Heimer, e nas experiências da equipe. O motor escolhido foi Prop Drive V2 5060 270 kV, que propicia uma tração de 73,3 N e as hélices APC 22 por 10 polegadas. As características deste conjunto equivalem a quase o dobro de tração do motor a combustão utilizado pela regular. Foi utilizado o mesmo perfil de 2015, o Saboia 14, pois observou-se que ele apresenta série superior aos demais e, embora o CM e o CD sejam superiores na região de operação, ele demonstrou ser a melhor opção e foi adotado para o projeto. Utilizou-se o software MATLAB de simulação de voo desenvolvido pela equipe para prever o MTOL de final de pista. O software engloba as informações de todas as áreas, sendo como ponto de partida os dados da aeronave de 2015. Foram realizadas simulações variando o tamanho da asa, mas mantendo a geometria em busca de um avião que chegasse no maior MTOL que o regulamento permitisse. Na seleção preliminar, o único parâmetro limitante do projeto foi a ROC, para a escolha do melhor indivíduo que estivesse no patamar de pontuação máxima. No perfil selecionado foi realizada uma análise 2D utilizando o ANSYS FX a fim de comparar os resultados. A análise apresentou um descolamento no intradorso do perfil para baixos ângulos de ataque. Então a geometria foi modificada manualmente e reanalisada, a fim de solucionar o problema sem modificar as boas características do perfil. Como solução, foi adotado o arredondamento no boro de ataques, que apresentou um expressivo ganho de CL para baixos ângulos, sem nenhuma alteração significativa para as demais regiões. O perfil resultante dessa otimização foi denominado Saboia 2.0. Para otimizar o arrasto da fuselagem, foi feito um chanfro em sua parte traseira que proporcionou uma melhoria de aproximadamente 26%. Após definidos os alongamentos das empenagens, calculou-se o ângulo de downwash. Os resultados foram utilizados para a correção do ângulo do profundor na trimagem da aeronave. Foi realizada uma análise CFD com profundor e asa em ângulo de stall, a fim de observar a influência da esteira da asa, e pode-se notar que a região de maior turbulência não chega a afetar o profundor, não ocorrendo assim o deep stall. Com seus componentes definidos, a aeronave completa foi analisada e seus coeficientes levantados. E por fim, foi levantada a polar de arrasto da aeronave. O CG foi definido em 28% da CMA, por apresentar uma melhor relação entre o tamanho da empenagem e o ângulo de trimagem, e consequentemente menor arrasto global. A margem estática é de 16%, valor mínimo necessário para a aeronave estar dinamicamente estável. O perfil escolhido para o profundor é o NACA 1315, pois o mesmo possibilita voo nivelado com deflexões próximas a zero e também trimagem em ângulos abaixo de
alfa-0 e próximos ao alfa de stall. Já para o estabilizador vertical, escolheu-se perfil simétrico NACA10 com o objetivo de reduzir o arrasto e por ter uma espessura suficiente para a fixação do servo. Minimizou-se a área do estabilizador vertical, obtendo um CN-beta positivo, um pouco abaixo do intervalo de segurança sugerido por Torenbeek. Para o dimensionamento do leme, baseando-se na norma 1000F8785C, foram feitas análises nos softwares AVL e XFLR5, onde foram calculados os diferentes ângulos de trimagem e stall para cada configuração do leme com vento de travessa, obtendo uma porcentagem de 40%. Variando a altura do CG em relação à asa, observou-se a variação no CL-beta, comprovando que a aeronave de asa alta é a mais estável. O aileron é localizado em 50% e 90% da semi-envergadura, sua corda em 30%, e essa configuração é capaz de cumprir os requisitos de controle. Para o estudo de estabilidade dinâmica, foi utilizado o critério de Root, através de um script no software MATLAB e análises analíticas com equações contidas na literatura de Nelson. As análises foram feitas em condição de voo cruzeiro, considerando o peso máximo de decolagem. A aeronave comprovou ser dinamicamente estável nos modos Short Pitch, Fugoid e Dutch Roll. O setor desempenho iniciou-se com a seleção do conjunto moto-propulsor, através de uma metodologia desenvolvida pela equipe. Foram realizadas análises teóricas com diversas combinações disponíveis no mercado. Dessa forma, foi possível selecionar o conjunto que representou melhor eficiência, tudo dentro do orçamento financeiro disponível pela equipe. Com o conjunto selecionado, estimou-se o fator de scrubbing da aeronave e foi obtida a equação final de tração da aeronave. Para as análises dinâmicas da aeronave, foi utilizado o software MATLAB e Simulink. Os cálculos foram realizados considerando-se um sistema com 3 graus de liberdade e sem variação de massa da aeronave durante sua operação. Com isso, determinou-se o tempo médio de voo em máxima potência, possibilitando assim o setor elétrico selecionar a bateria ideal para a alimentação do conjunto motopropulsor. A partir dos inputs vindos de aerodinâmica, estabilidade de controle, desempenho e layout preliminar, deu-se início à análise de carregamento no projeto. A determinação das cargas atuantes no presente projeto foi realizada com base na norma FAR Part 23 em sua subparte C. A determinação das velocidades para o levantamento do diagrama VN foi feita a partir da seção 23.335 da norma. Como estimativa inicial para fator de carga limite, foi utilizado o valor de 2,5 G. As forças aerodinâmicas foram calculadas pelo método Stender, dividindo a semi-envergadura da asa em 40 seções. As cargas ao longo da longarina principal foram obtidas distribuindo-se o carregamento aerodinâmico das nervuras para a longarina. Sua análise foi realizada pelo ANSYS com poste de pré-poste pelo critério de SAIWU. As cargas nas nervuras foram calculadas para a condição de maior carregamento próximo da raiz da asa. Com simplificação, utilizou-se de uma distribuição de carregamento triangular ao longo da corda, dividindo-a em 5 seções. Para a análise topológica das nervuras, a sua geometria foi otimizada utilizando a ferramenta Topologic Optimization do software ANSYS, obtendo-se assim uma redução de 38% em massa. Para o cálculo de cargas nos trens de pouso, foi considerada uma operação com mTOL nas condições apresentadas na tabela, onde temos em destaque as condições de maior carregamento. O trem de pouso principal é composto pelos materiais apresentados no slide. Para a análise do trem de pouso principal foi considerado carregamento para pouso em uma roda. Para as rodas, optou-se fazer todas iguais. A análise inicial foi realizada pelo software ANSYS e a otimização estrutural pelo Inspire, obtendo-se assim uma redução em massa de 28%. O carregamento total na empenagem horizontal durante as manobras foi determinado para manobras que partem do fator de carga 1 para o fator de carga limite e manobras que partem do fator de carga limite. A carga total em rajada foi calculada somando-se o acréscimo de carga devido à rajada com a carga de equilíbrio para fator de carga unitário. A empenagem horizontal é confeccionada em madeira balsa, light ply e possui longarina tipo caixão a 60% da corda,
O carregamento aerodinâmico foi distribuído entre o ataque e a longarina principal, dividindo essa envergadura em 5 seções. As cargas de manobra e rajada na empenagem vertical foram determinadas de acordo com a FAR, utilizando velocidade rajada de 11,2 metros por segundo. A análise estrutural foi realizada no software ANSYS, aplicando-se o carregamento no centro aerodinâmico de cada nervura. A partir dos dados levantados pela equipe de desempenho, o modelo de bateria escolhido para o conjunto motopropulsor foi a Spectrum Smart 6S. Essa bateria ela consegue atender tanto as demandas de tensão e de corrente por parte do motor, como da hélice da aeronave. Além do fato que ela consegue suprir todo o tempo de voo e ainda consegue gerar uma folga de potência no caso de situações emergenciais. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os servos atuadores. Foram escolhidos 3 modelos de servos atuadores. São eles o Turnid, o Futaba e o Corona. Mas não esse daqui, tá, gente? Aliás, já deu, né, Corona? Sai daí, vai. Agora sim, bem melhor. E como eu ia falando, esses 3 modelos de servos, eles foram escolhidos com base nas competições de anos anteriores e também pensando numa situação crítica de voo, porque é justamente nessas situações que os ailerons, o leme e o profundor, eles são mais exigidos e, consequentemente, a gente precisa que os servos apresentem aí um torque maior sem perder de desempenho. Sabendo disso, nós conseguimos projetar quais serão as baterias utilizadas de forma que a aeronave tenha um baixo consumo e possua uma boa autonomia. Como os servos escolhidos atuam em uma faixa de tensão próxima a 6 volts, enquanto a nossa bateria fornece cerca de 6,6 volts, foi necessário um regulador de tensão de forma a abaixar um pouco essa tensão que entra nos servos para que eles pudessem operar com seu máximo desempenho, mas sem que houvesse uma sobrecarga de tensão. Esse é o esquema elétrico do nosso projeto. Aqui é possível ter uma visão geral de todo o diagrama elétrico, que vai desde as baterias até o próprio radiocontrole. E por fim, chegamos ao nosso FEMEA. O FEMEA é uma análise que é realizada que busca levantar as possíveis falhas e suas causas. A base desse FEMEA é reavaliada e alimentada a cada ano. Assim, nós conseguimos aprender com as competições anteriores a desenvolver métodos para evitar e prevenir o máximo possível de defeitos de controle que possam vir a ocorrer com a aeronave. Foi realizada uma reunião com a equipe a fim de verificar os principais parâmetros para se obter este ano, e assim realizou-se uma pesquisa de mercado para identificar os módulos e componentes necessários para isso. Foi realizada a correção e calibração do acelerômetro, porém, foi observado existir um escorregamento dos valores de leitura com o tempo. Esse escorregamento foi corrigido, aplicando-se um filtro de Kalman sobre os valores. Os dados obtidos via GPS foram validados realizando uma trajetória utilizando um automóvel. Os dados da trajetória obtidos pelo GPS foram plotados em um mapa, mostrando perfeitamente a rota realizada. A velocidade foi comparada através de uma filmagem do velocímetro do veículo. Os testes foram realizados com 3 e 9 satélites conectados ao módulo GPS, e os resultados obtidos para ambos os casos foram satisfatórios, apresentando um baixo desvio padrão. Utilizando o SP32Cam, a princípio tentou-se realizar o tratamento da imagem durante sua gravação, porém ficou muito lento o processamento. Como solução, foi desenvolvido um web server e feito a máscara do horizonte artificial diretamente em HTML, o que tornou o processamento muito mais rápido. Também utilizando o SPCam32 com auxílio de uma biblioteca específica em tratamento de imagem, foi desenvolvido um algoritmo que é capaz de decifrar a imagem do QR Code.
Foram realizados testes variando-se a distância, inclinação e área do QR Code. Nós da equipe FEI Advanced agradecemos os patrocinadores pelo apoio e contribuição ao projeto Aerodesign. Agradecemos também aos patrocinadores da equipe pela contribuição ao projeto. Desejamos a todos uma ótima competição. Muito obrigado pela atenção de todos e usem máscara.